Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos, que conta relatos da aparição desse monstro nos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco. E, por falar em monstros, apresento também o Livro dos Monstros, que além de falar sobre lobisomens, também fala de outros monstros clássicos estudados pela criptozoologia. E como estamos falando, obviamente, de lobisomem, apresento o campeão de vendas, Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas, apresentando relatos da aparição desse monstro no Brasil, Portugal e outros países europeus. Lobisomem, o livro dos licantropos, dá direito a certificado de conclusão, assim como o livro dos monstros. É um manual de criptozoologia. E que, além de tudo isso, fala a diferença entre a licantropia mística e a licantropia científica. E como se não bastasse, apresento a todos vocês o mais novo lançamento do canal Sobrenatural. Lobisomem, Casos Reais, que conta relatos da aparição desse monstro em todos os 23 estados do Brasil. Lobisomem, Casos Reais. São mais de 126 páginas. Vale a pena conferir e adquirir. Pois muito bem, vamos à história. Veja bem, essa história me foi contada por um ufólogo cearense, certo? Que já morreu. Esse ufólogo cearense soube dessa história através de um outro ufólogo carioca, lá do Rio de Janeiro. E esse ufólogo carioca ficou sabendo de um ufólogo norte-americano que ficou sabendo dessa história por conta de uma espécie de funcionário do governo, um guarda florestal lá dos Estados Unidos, que estava fazendo ronda ali naquelas imediações da fazenda Skinwalker, fazenda famosa por ter relatos da aparição de monstros, discos voadores extraterrestres e também de lobisomens. A fazenda Skinwalker, ok? Veja bem, a história é assim. Esse guarda florestal era uma espécie de xerife ou guarda florestal, eu não me lembro bem, isso era nos Estados Unidos. Não me lembro exatamente a função dele. E ele estava com um companheiro, eles estavam fazendo aquela ronda pela rodovia, pela estrada, e eles se depararam com um cervo morto. Cervo é tipo um alce, é parecido com um alce. Ok? Não é um veado, é um alce, é um animal bem maior, bem mais corpulento. É da mesma família, mas um animal bem maior. Então, eles dois recolhem o cervo e colocam na carroceria da caminhonete. Eles estavam em uma caminhonete, ok? Bom, chegando a um certo local, o companheiro pede para ficar num vilarejo ali próximo da fazenda Skinwalker. Lembrando que Skinwalker significa o andarilho das peles, que significa uma denominação de um feiticeiro, xamã norte-americano e também mexicano, ok? O Skinwalker. Pois muito bem, significa feiticeiro, aquele que se transforma em animais. Pois muito bem, ele volta para a caminhonete dele e continuou o percurso.
Em um determinado momento, já era noite, já era bem tarde. Em um determinado momento, ele se lembra, esse guarda florestal, ou xerife, que ele estava passando próximo à fazenda Skinwalker, quando de repente o motor do carro dele morre, para de uma hora para outra. Então ele estaciona o carro e desce para ver o que está acontecendo. Ele abre lá a capota e começa a olhar a mecânica do automóvel. Só que de repente ele olha para cima, e vê uma bola branca. Ele pensou de imediato que era a lua. Ele achava que era a lua. E voltou a atenção dele para a mecânica do carro e descobriu que não tinha nada com a mecânica. É aí que ele olha novamente para a bola e a bola vai se aproximando. Não era uma lua, era uma sonda extraterrestre. Mas a coisa não fica só aí. Ele baixa a capota do carro e fica observando a movimentação da sonda, assustado. É quando ele olha para o mato ao lado dele, né, que era mato de um lado e do outro, era região de fazendas, de ranchos. Então ele olha para o lado e vê uma criatura na escuridão, olhos brilhantes e muito vermelhos. Então a criatura começa a se aproximar, sai dos matos e começa a se aproximar dele. Ele corre para dentro do carro, se tranca, fecha todos os vidros e puxa lá uma arma. Eu não me lembro se era um revólver ou se era uma espingarda, e ele fica lá segurando, um rifle, alguma coisa assim. Ele não atira, apenas fica armado, se preparando para o pior. Pois muito bem, obviamente era um lobisomem. E como a maioria dos que estão assistindo esse vídeo sabem que os lobisomens americanos são os maiores, os mais fortes e os mais violentos do mundo, certo? A criatura tinha mais de 2 metros de altura. Ela se aproximou de forma quadrúpede, só que ficou de frente para o carro e se levantou e ficou em pé como um homem. Da cintura para baixo eram pernas de cachorro, de lobo. Da cintura para cima, humanoide, era como se fosse um homem, muito musculoso, e as mãos eram semelhantes à do homem, só que com muitas garras, garras afiadas, parecido com garras de águia. A cabeça era de lobo, uma cabeça monstruosa de lobo. Pois muito bem, a criatura vai para cima do carro, vai para cima do capô, em um salto, ele salta e cai em cima da capota do carro, que o carro se movimenta do peso gigantesco da criatura. O homem, assombrado, fica apenas observando o comportamento da criatura. É quando o lobisomem ele abre a bocarra dele e coloca no vidro do carro, dianteiro do carro, e ele começa a passar a língua no vidro do carro. Ele abocanha o vidro do carro, o para-brisa. Ele vê as presas enormes do lobisomem e ele passando a língua no vidro do carro. Aquela saliva escorrendo, aquela saliva grossa, espumante, descendo pelo vidro. Então o lobisomem, ele passa por cima do carro e vai até onde está o servo, né, o alce. Então ele salta para fora do veículo e o homem que estava dentro do carro pôde ver pelo vidro, né, pelo espelho retrovisor, o lobisomem, a silhueta dele, estava tudo muito escuro, os olhos vermelhos, e ele já do lado de fora do carro, em pé, ele pega o alce com as garras, puxa para fora do veículo e arrasta para o mato, desaparecendo misteriosamente. Bom, e é essa a história. Depois ele conseguiu ver que a bola
a bola branca, que era a sonda, tinha desaparecido e o motor do carro voltou a funcionar e ele saiu do local. Contou a história para muita gente, chegou no ouvido do ufólogo americano, depois o ufólogo americano contou para esse ufólogo carioca, do ufólogo carioca chegou ao ufólogo cearense, muito famoso aqui no Ceará, eu não posso falar o nome dele, e deste ufólogo cearense chegou ao meu conhecimento. Então, gostaram da história? Espero que sim. Bom, vou ficar por aqui. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.